Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre vermes achatados e cilíndricos. Bom, nessa figura nós temos a árvore filogenética, a filogenia de todos os animais. Ao todo nós temos 9 filos, ou seja, 9 grupos de animais. Dentre esses 9 grupos de animais, 3 são constituídos de vermes, ou seja, os plateumintos, ou seja, vermes achatados, os nemateumintos, ou seja, vermes cilíndricos, e os anelídeos. Nessa aula, o objetivo é somente falar dos vermes achatados e cilíndricos. Nós não falaremos dos anelídeos. Bom, agora algumas características dos vermes. Todos os vermes são animais de corpo alongado, ou seja, corpo comprido, corpo longo. Como a gente pode observar aqui nessa figura, a lombriga e muito mais conhecido pela gente, as minhocas. Os vermes são animais que não possuem membros. Alguém, por exemplo, já viu alguma minhoca com pernas, com braços? Eles não possuem esse tipo de estrutura no corpo. Eles não possuem esqueleto. Nós temos esqueleto interno. Por exemplo, o nosso crânio, que reveste o sistema nervoso central, as costelas, a coluna vertebral. Alguns insetos aracnídeos têm esqueleto externo, exoesqueleto. Esses vermes não possuem nem esqueleto interno, nem esqueleto externo. E não possuem articulações móveis, como por exemplo essas dobras entre ossos, que permite a movimentação das pessoas. Hábitat. Hábitat é o local onde o animal passa a maior parte do tempo. E nesse ambiente ele encontra comida, nutrientes, ele encontra condições adequadas para a sua sobrevivência. Hábitat dos vermes tem que ser geralmente úmido, porque você já percebeu que uma minhoca, vermes do modo geral, tem um corpo úmido, então a umidade do ar é muito relevante, a umidade do ambiente é muito relevante para a sobrevivência desses animais. Então, o ambiente, o hábitat que eles vivem, geralmente é terrestre úmido e ambientes aquáticos, podendo ser tanto água de rios, lagos, riachos, oceanos, mares. Eles podem viver livremente ou em forma de parasitas. Toda planta e todo animal existente na natureza, existe pelo menos um verme, ou nemateuminto, ou plateuminto, ou achatado, ou cilíndrico, que parasita eles. Bom, agora, 2 tipos de vermes como exemplo. Uma poliqueta, que é um verme aquático, e aqui uma planária, típica de mares, de oceanos. Bom, vamos iniciar agora falando sobre os plateumintos, sobre os vermes achatados. Plateuminto vem do grego plates, que significa achatado, e euminto, que significa verme. Coloquei 2 exemplos aqui, uma outra espécie de planária, e aqui um verme chamado de solitária, ou o nome científico tênia. Esses vermes, esse aqui é um verme muito utilizado no estudo dos plateumintos. Ao longo dessa aula falarei bastante sobre a planária. Aqui novamente a planária. Existe mais de 3.000 espécies de planárias descritas no mundo. Bom, novamente uma planária. Todos os plateumintos foram os primeiros animais a desenvolverem algo muito importante na evolução, que é a simetria bilateral. Já perceberam que quando nós fazemos um corte, uma separação, por exemplo, em animais complexos, bem na linha mediana do corpo, nós temos o lado direito e o lado esquerdo semelhantes? Isso é a simetria bilateral. O primeiro animal a apresentar na natureza simetria bilateral foram os plateumintos, possivelmente um ancestral de uma planária. Aqui eu sigo como exemplo, eu faço um corte, e tanto o lado direito quanto o esquerdo tem uma semelhança. Não são idênticos, são semelhantes. Outro aspecto muito importante que começou com os plateumintos é o processo de cefalização. Já perceberam que na nossa cabeça existe o cérebro, o encéfalo, e nele está acumuladas células nervosas, que permite que nós conheçamos o meio ambiente. E nessa cabeça existe também órgãos sensoriais, que também, como eu disse, permite uma melhor comunicação, um melhor relacionamento com o meio ambiente. Na cabeça temos os olhos, que permite que nós enxergamos, ouvido, que nós escutemos, narinas e olfato. A planária, ela houve um acúmulo de células nervosas na região da cabeça, e isso é o processo de cefalização. A gente pode dizer que é
um cérebro primitivo. É o início do momento que se pensou em desenvolver um cérebro. Comparação do nosso cérebro com relação das planárias, o nosso é muito mais desenvolvido, né? Esse cérebro primitivo também é chamado de gânglio cerebroide. E ela tem dois cordões nervosos que se estendem ao longo do corpo como se fosse uma escada de cordas. E nós podemos observar algo muito importante também que surgiu nos plateumintos. Ocelos. Essas duas estruturas aqui são olhos primitivos, não são olhos complexos como os nossos olhos, porque os nossos olhos formam imagens. Esses ocelos apenas reconhecem presença e ausência de luz. E isso pode ser um fator evolutivo muito importante, porque a partir do momento que há uma mudança brusca na luminosidade do ambiente, pode muito bem ser um predador tentando atacá-lo, e ele pode fugir. A planária pode fugir, né? Bom, agora, sistema digestório de plateumintos. Sistema digestório da planária é do tipo incompleto. Bom, se ele é incompleto, isso leva a crer que existe o sistema digestório completo. O que é um sistema digestório completo? É quando tem boca e ânus. Boca, o local por onde entram os alimentos, e ânus é o local onde saem as fezes, os excrementos. O plateuminto não tem ânus, só tem boca. Então o alimento entra pela boca, é digerido ao longo do tubo digestório, que a gente está observando aqui, né, nessas linhas, e os excrementos saem pela própria boca. Aqui uma figura de uma planária, onde a boca se situa na parte inferior, na parte de baixo, na parte ventral do corpo deste animal. Não fica na cabeça, como acontece nos animais mais complexos. Aqui nós temos uma faringe. Faringe é uma estrutura que nós temos aqui na garganta, um pouco abaixo, e essa faringe desse animal é protáctil, ou seja, ela se projeta, permite que o animal se alimente e depois retorna para o interior do corpo deste animal. Aqui um pouco mais de detalhes do sistema digestório de uma planária. Tenho aqui uma linha única e depois se ramifica em duas. Aqui está a faringe protáctil e a boca. Aqui a gente pode observar com um pouco mais de detalhes essa faringe que consegue se projetar para fora do corpo. Percebam que o intestino da planária é altamente ramificado. E essas ramificações permitem que os nutrientes sejam direcionados diretamente até as células. Bom, agora a foto de uma planária. Percebam que ela vive no fundo de corpos d'água, de rio, de riachos, de mares, oceanos. Ela nada e se alimenta principalmente de animais de tamanho inferior, de tamanho menor que ela, ou seja, ela é carnívora. E ela é necrófaga. Necro significa morto, fago, se alimentar. Ela se alimenta também de animais mortos, como por exemplo um peixe morto aqui poderia ser fonte de alimento para esse animal. Agora falando um pouco sobre a reprodução dos plateumintos, reprodução da planária. É um animal que tem enorme capacidade de regeneração. Vamos imaginar que nós temos uma planária, pegamos esse animal e vamos fazer dois cortes. Um corte mais próximo da cauda e um próximo da cabeça. A partir dessa cabeça, houve a formação de outro animal. Essa cauda também, e essa porção intermediária aqui também formou um outro animal. Sem necessitar que as pessoas cortem, ela naturalmente se separa para se reproduzir. Aqui, por exemplo, é uma planária que está se bipartindo, se dividindo em duas partes para formar dois animais. Percebam que essa reprodução é assexuada. O prefixo a significa não, sem. Sexo significa a fusão de células sexuais masculinas e femininas. Espermatozoide e óvulo. Reprodução assexuada não ocorre fusão de gametas, de células sexuais, não ocorre sexo. Aqui um outro exemplo de um processo ligado com a reprodução. Pode ser feito em laboratório, você pega uma planária e faz pequenos cortes com a tesoura ao redor do seu corpo. Cada porção onde foi feito o corte desenvolveu uma nova cabeça. Agora a reprodução sexuada, que envolve sexo, que envolve troca de células sexuais, as planárias são hermafroditas. Isso significa que no mesmo organismo tem célula sexual masculina e feminina. Durante o acasalamento de planárias, essa fornece espermatozoides para essa fertilizar os óvulos, e o inverso também acontece. Essa fornece espermatozoide para fecundar essa aqui.
Tem a fecundação, a fertilização, a formação de ovos, e esses ovos são depositados em regiões protegidas, em ambientes protegidos de outros predadores. E, após um certo tempo, vai haver a eclosão e a formação de planárias jovens, de plateumintos jovens. Bom, o hábitat desses animais, ou vida livre ou parasitários, parasitando outro ser vivo. Vida livre, como eu disse, pode ser ambiente terrestre úmido e ambiente aquático. No que se refere a parasitas, eu vou falar alguns exemplos aqui. Primeiramente, um verme, que é o agente causador da solitária. É o nome popular para teníase. Quem que provoca? Quem é o agente causador? Duas espécies. A Taenia solium, que é um verme presente em porcos e também pode infectar os seres humanos. E a Taenia saginata, que ela está presente tanto no gado bovino contaminado quanto em pessoas também acometidas pela doença. Esse verme, ele habita o sistema digestório humano, o intestino humano, e ela pode variar, em média, é muito comum achar em pessoas doentes, entre 2 e 7 metros de comprimento esse animal. O nosso intestino humano, ele pode variar entre 6, 7, 8 metros. Existem tênias solitárias encontradas até com 10, 12 metros de comprimento. Uma outra verminose, plateuminto também, verme achatado, é o agente causador da esquistossomose ou barriga d'água. Por que barriga d'água? Essa foto é autoexplicativa. Há um acúmulo de líquidos na região do abdômen da pessoa. Alguns órgãos ficam inchados, cheios de líquidos também, como por exemplo o fígado e o baço. E é culpa deste verme aqui. Na verdade, não é só um verme aqui, são dois vermes. Nós temos esse externamente, que é o macho. E internamente, a gente está observando aqui no cantinho, a fêmea. Acho que na próxima figura é mais fácil, é mais evidente essa situação. Aqui com uma coloração rosa mais clara é o macho. Internamente é a fêmea. Perceba que o macho ele é menor em comprimento, no entanto ele é mais robusto, mais espesso. E a fêmea, por sua vez, ela é mais fina e mais longa. Bom, falar um pouco agora sobre os nemateumintos. São vermes cilíndricos. Nemateuminto, nematos vem do grego fio. E eumintos vem do grego verme. São vermes em forma de fio. Fio é cilíndrico. Mas o que é uma coisa cilíndrica? É um formato geométrico típico comum em lápis, por exemplo. É algo que é circular na extremidade e é comprido, alongado. Está observando aqui, tem um formato mais ou menos circular e ele é alongado. Aqui eu coloquei dois exemplos. O agente causador do amarelão, que é o verme Ancylostoma duodenale, e o agente causador da ascaridíase, ou seja, a lombriga. Sistema digestório dos nemateumintos, ao contrário dos plateumintos, é completo. Como eu disse, sistema completo digestório é quando tem boca e ânus. O plateuminto tem somente a boca, como eu mostrei anteriormente. E percebam que órgãos semelhantes ao que nós temos, esse verme também tem. Nós temos boca, ele tem. Nós temos faringe, ele também tem. Intestino também. Ovário, no caso das mulheres. Ânus. Isso é uma prova da teoria da evolução, é um argumento a mais em favor da teoria da evolução, onde nós compartilhamos órgãos com animais completamente diferentes. Hábitat dos nemateumintos, também tem vida livre, alguns deles, que pode viver em ambiente terrestre úmido e aquático, que pode ser rios, mares, oceanos, lagos. Parasitas de plantas e animais. Como eu disse anteriormente, tanto plateumintos, vermes achatados, e os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, parasita praticamente qualquer tipo de planta e qualquer tipo de animal existente na natureza. Outra doença, verme cilíndrico, nemateuminto, a lombriga. Aqui eu tenho a fêmea e o macho. A fêmea é maior que o macho, ela pode atingir até 40 centímetros de comprimento. O macho, 30 centímetros, um pouco menor, tamanho aproximado de uma régua. Outra doença, a ancilostomíase ou ancilostomose, popularmente conhecida como amarelão. Amarelão porque esse verme
ele provoca muitos sangramentos a partir do momento que ele se alimenta da parede do duodeno, que está presente no intestino delgado. A pessoa tem sangramentos, perde sangue e assume uma coloração amarelada. Esse verme é transmitido... esses são os dois vermes comuns. Esse é o Ancylostoma duodenale e esse é o Necator americanus. E esse verme se encontra no meio ambiente. A pessoa eventualmente descalça, eventualmente pode pisar nesse verme e ele penetra ativamente na pele, levando a pessoa a ficar doente. Aqui o intestino de uma pessoa num estágio avançado de contaminação por esse verme, o duodeno totalmente preenchido por esse verme. Isso aqui atrapalha a ingestão de alimentos. Um alimento não passa por essa região aqui porque o intestino está entupido. A pessoa fica desnutrida, sem nutrientes no corpo e pode morrer, levar à morte. Agora, uma outra doença provocada por vermes, muito comum em algumas regiões do país, a filariose ou filariase, popularmente chamada de elefantíase. Ela é provocada por esse verme aqui, chamado de Wuchereria bancroft. Esse verme, ele passa para os seres humanos a partir da picada de um mosquito, contaminado por esse verme, por esse nemateuminto. Ele vive no interior do corpo das pessoas no sistema linfático. O sistema linfático é um sistema que é responsável em pegar o excesso de água presente nas células e devolver para o sistema circulatório. No sistema linfático, ele entope, ele fecha os vasos do sistema linfático e ocorre o acúmulo de água em regiões específicas do corpo, como por exemplo, na perna, nos braços. E é elefantíase o nome dessa doença pelo aspecto que fica parecendo, os membros atacados ficam parecendo o membro de um elefante. Bom, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos.